Gente, quando a gente vai fazer um estudo, né, da ultrassonografia do joelho, a gente tem que entender que a ultrassonografia, ela, obviamente, a gente tira o chapéu para ressonância, sem sombra de dúvidas, tá? Como padrão ouro. Mas a ultrassonografia tem o seu espaço, né? A ultrassonografia bem conduzida, principalmente no consultório, né? Ou para quem faz apenas exames, né? Nós temos os ortopedistas, médicos da dor, reumatologistas, ultrassonografistas, né? Então, nós temos uma classe de médicos hoje que pode estar fazendo a ultrassonografia com várias finalidades. Entre elas, fazer somente o diagnóstico, fazer o diagnóstico e o tratamento, fazer um diagnóstico diferencial, fazer uma avaliação de um paciente com prótese, que a indicação é ultrassom, e entre outros motivos, placa e parafuso, paciente fóbico, enfim, existem vários critérios que a gente pode estar fazendo o ultrassom. E veja bem, quando o paciente ele vem fazer o ultrassom, né, é, a clínica, para quem não é ortopedista, mas para quem é ortopedista, a clínica, né, e o exame físico, você já denota ali algumas perspectivas do diagnóstico, tá? A ultrassonografia ela vai entrar mais como um complemento, assim se diz o exame complementar, para que a gente consiga, de fato, então, fechar o diagnóstico ou excluir um diagnóstico ou possivelmente orientar o paciente ou o médico solicitante para uma nova abordagem, seja uma ressonância nuclear magnética, tá? No casos especiais aí que a gente tem a nossa limitação, não como técnico, mas como ultrassom definitivamente, né? A técnica, a ferramenta ultrassom tem suas limitações, ok? E eu gosto muito desse tema, né? Que é a avaliação da região posteromedial do joelho e seus diagnósticos diferenciais, porque muitas vezes a gente acha que é uma coisa e é outra, né? Mesmo os cirurgiões de joelho, né, tem dúvida, né? Às vezes você faz um exame físico, às vezes o paciente tem uma dor generalizada do ponto de vista clínico e o teu diagnóstico fica muito falso positivo, né? Porque tudo que você faz, você vai fazer um teste McMurray, para quem não sabe, são técnicas de avaliação física, um McMurray, um Apley, um Smiley, um Zoller, enfim. O paciente sente dor em tudo que é lugar, né? Então a gente tem que ver isso como um contexto geral. Pois bem, para quem não sabe, eu sou ortopedista, traumatologista, né? Sou membro da Sociedade Brasileira de Ultrassom, né? E já estou aí no ramo da área de atuação em ultrassom há pelo menos 12, 13 anos aí, fazendo todos os dias exclusivamente ultrassonografia músculo-esquelética, tá bom? Essa é a minha rotina. Eu costumo me rotular como ultrassonografista dependente, porque hoje eu não consigo mais atender, não consigo mais gerar um raciocínio tridimensional diante de um paciente sem a avaliação ultrassonográfica prévia. Não tenho nenhuma declaração de conflito de interesse nessa aula e vamos lá. Antes de mais nada, eu quero mostrar esse áudio para vocês. Agora, eu só preciso entender, eu não sei. Oi, Lisboa, tudo bom, meu querido? Deixa eu te mandar um áudio para ficar mais rápido. Você sabe que não fechar um diagnóstico de joelho comigo é difícil, né? Mas eu tô com uma paciente aqui realmente um pouquinho Opa, difícil de fechar um diagnóstico. Ela tem uma ressonância, para não dizer que é 100% normal, ela tem uma condropatia incipiente. Mas ela tem uma dor medial, cara, que se eu encostar, ela pula da cama praticamente da maca. Ela sente muita dor, ela tá sofrendo há um ano com isso. E todos os exames que ela faz de ressonância magnética dão normais. Pelo meu exame, ela tem dor no trajeto certinho dos tendões da pata de ganso, desde da sua inserção ali na face medial da tíbia. Você vai apertando, ela sente muita dor mesmo, tá? Enfim, precisava que você fizesse uma ultrassonografia nela. vejam bem, cirurgião de joelho, ressonância normal e dor na topografia indicada pelo cirurgião. Veja bem, a paciente já fez uma, duas ressonâncias,
Passou pelo cirurgião, terceiro cirurgião de joelho, e a paciente continua sem diagnóstico. Será mesmo que o ultrassom tem um espaço para fazer diagnóstico? Será mesmo que a ultrassom, depois disso tudo, ainda consegue ajudar nesse caso? Essa, esse é um caso que nós vamos ver hoje juntos. Então veja que é um áudio de um colega cirurgião de joelho que teve dificuldades de fechar um diagnóstico, mesmo mediante a realização de exames primeira linha, como a ressonância. Ou eles Quantas vezes já recebemos um pedido de exame com uma suspeita diagnóstica que, ao realizar o exame de ultrassom, percebemos que não era aquilo de fato? A avaliação da região posto-medial do joelho é um exemplo clássico disso. E eu vou mostrar para vocês. Hoje vamos falar sobre os principais diagnósticos diferenciais nessa região e por que é fundamental uma avaliação minuciosa para que evite-se erros de diagnóstico, tá? A região posteromedial é frequentemente associada ao quê? Cisto de Baker. Mas há muito mais que pode estar acontecendo nessa região e é isso que a gente vai desmistificar hoje para vocês. Bem, a primeira coisa, né, que a gente recebe antes do exame é um pedido da avaliação, né, uma solicitação de um exame. E o objetivo aqui é destacar a importância da avaliação da ultrassom precisa na região posteromedial do joelho, abordando diagnósticos diferenciais frequentes, como as solicitações de exames podem refletir o diagnóstico real. Então a gente vai fazer essa abordagem só com vínculo a essa localização especial para que vocês consigam entender as possibilidades que nos podem estar diante dos casos que aparecem. Veja bem, essa é a principal queixa, né? Essa topografia é a região que mais os pacientes sentem dor. Doutor, dói aqui, ó. Doutor, dói aqui. E isso, muitas das vezes, a gente acha, todo mundo acha que na região posterior só existe o Baker. Ou que a dor, ela é sempre o Baker, né? Obviamente que nós, ortopedistas, temos essa habilidade de entender que às vezes não é só o Baker, né? Que existem outras estruturas ali. Mas essa aula tem como finalidade explicar tanto ao ortopedista cirurgião de joelho, como também ao ortopedista generalista, ou também quem não é ortopedista durante os seus exames e durante suas avaliações. Vamos então fazer uma recapitulação um pouquinho da anatomia, né? Sem anatomia, não tem o que procurar. Sem a sonoanatomia, muito menos. Então a gente tem que saber um pouquinho da anatomia. Aqui é uma região anterior. Nessa região anterior, a gente vê aqui a inserção do tendão do quadríceps, né? Polo superior da patela, polo inferior da patela, tendão patelar, sua inserção na tuberosidade anterior da tíbia, gordura de Hoffa. Quando a gente vem para a região medial, a gente vê a inserção da pata anserina, né, ou pata de ganso, né, com sua bursa. Vemos aqui também o ligamento patelo-femoral medial, aqui um pouquinho do ligamento colateral medial. Numa visão mais medializada, a gente vê ligamento patelo-femoral medial, sartório, grácil e semitendinoso seccionados aqui nessa região. Vemos o ligamento colateral medial, toda a parte aponeurótica retinacular, né, expansão aponeurótica do retináculo medial. Vemos aqui essa inserção que é do adutor magno, nessa região supracondilar. E vemos também esse músculo aqui com a inserção mais posterior, que é justamente o tendão do semimembranoso e, obviamente, associado à sua bursa do semimembranoso, que faz muito diagnóstico diferencial de cisto de Baker e bursite do semimembranoso, tá bom? E na região mais posterior, nós vemos aqui, na região posterior-medial em especial, vemos aqui o ligamento colateral medial, né? Vemos aqui o tendão do semimembranoso na região posteromedial do joelho, vemos a origem do gastro medial associada à sua bursa, né? Vemos aqui o tendão músculo poplíteo e toda a região capsular e medial e capsular posterior.
tá? Vamos dar ênfase à região posterior-medial. Bem, aqui nós vemos uma região mais profunda, onde a gente retira toda a parte muscular, ficamos com o ligamento colateral medial, sua origem, sua inserção. Lembrando que a origem do ligamento colateral medial é disparado, a que mais tem patologia. Vemos aqui também o ligamento menisco-femoral, menisco-tibial, e aqui tem uma junção cápsulo-ligamentar, e aqui a região do corno posterior do menisco medial. Aqui uma visão lateral, medial, aqui o corno posterior, aqui o corno anterior, os ligamentos meniscais anterior e posterior, aqui uma visão mais ampliada do menisco medial, né, uma visão axial, e aqui uma visão coronal e posterior da região medial. Então vemos aqui o tendão o membranoso, a cápsula e o ligamento colateral medial, vemos aqui uma bainha sinovial, lembrando que os ligamentos cruzados anterior e posterior eles são intraarticulares e extrasinoviais, né? Então aqui o ligamento intermeniscal, né? Muito comum quando roto fazer cistos que vem para a região de gordura de Hoffa, e às vezes a gente vê uma imagem mais anecoica aqui nessa região, a gente acha que é um cisto, definitivamente é um cisto, quando geralmente tem pacientes que fazem lesão dessa região aqui mais anterior. Só um complemento para vocês, tá bom? Então, um pouquinho dessa anatomia aí para a gente começar a revisar. Lembrando que isso em azul é a cartilagem do côndilo posterior, aqui a cartilagem da tíbia, menisco, enfim, aqui a parte óssea. Bem, então isso aqui é uma figura de tudo que a gente falou para fazer a segunda uma abordagem inicial. Bem, o que eu posso avaliar no ultrassom com muita categoria? Avaliação do sêmen membranoso? Sim. Avaliação do compartimento medial? Sim. Avaliação do cisto de Baker? Muito bom. Avaliação do corno posterior do menisco medial? Sim. Avaliação do ligamento colateral medial? Com muita excelência. Avaliação da patancerina e bursa? Sim. Avaliação da bursite do sêmen membranoso? Sim. E avaliação de interrogação. Vamos falar para vocês isso no final da aula, que eu vou mostrar esse caso. Então, qual é a ordem na prática clínica de vocês? Como é que vocês avaliam isso no exame de rotina do joelho de vocês? Tá? Existe uma sequência dentro do meu protocolo, tá? Que eu faço uma avaliação, uma varredura completa em todas essas estruturas. Porém, tem uma que eu deixei interrogada, que eu vou mostrar para vocês no final da aula, e por que a gente denota que seja essa avaliação, esse diagnóstico. Bem, eu vou começar com a segunda avaliação, né? A primeira eu vou falar no final, para a gente inverter essa ordem um pouquinho. Então vamos lá. Segunda, avaliação do compartimento medial. Veja aqui, meus amigos, nós temos aqui osteófitos de bordas muito grande, né? Nós temos uma lesão meniscal do corno posterior do menisco medial, temos uma extrusão do menisco medial, temos um abaulamento cápsulo-ligamentar do colateral medial. Então, isso aqui é uma artrose, praticamente osso com osso, a famosa osso com osso, né? Onde a gente tem bastante dor, tem um abaulamento colateral medial, capsular, extrusão meniscal, osteófitos de bordas enormes, né? Uma artrose severa. E aqui, né, um vídeo onde a gente mostra, ó, essa avaliação dinâmica, a gente fazendo, ó, um aumento do espaço, veja que o menisco ele vai para dentro, quando a gente solta, o menisco faz essa extrusão, ou seja, o lugar correto do menisco era aqui dentro da articulação. Só que tem tanto pouco espaço que você vai comprimindo ele e esse menisco vai extruindo, tá? Vai fazendo uma extrusão. Então, uma avaliação dinâmica, onde a gente consegue, nesse momento, o paciente fala: ai, que doutor, que delícia, eu estou sem dor. Porque realmente você é como se fizesse uma osteotomia, né? Como se fizesse uma correção óssea ali para aumentar esse compartimento. Óbvio que nesse caso aqui, o tratamento seria com prótese, tá bom? Então, segunda, a avaliação do compartimento medial. É um dos diagnósticos diferenciais na região posterior medial do joelho? Sim, lesão
meniscal. Então vamos lá. Terceiro, olha, avaliação do cisto de Baker. Sim, em alguns casos, o cisto de Baker é a única coisa que existe ali. Óbvio que o cisto de Baker ele é decorrente de alguma coisa. Ele não está ali à toa. Ele está ali geralmente associado a uma lesão meniscal que há uma efusão líquida e que vai para recesso posterior. O cisto de Baker eu costumo dizer que é um sinal de que tem alguma coisa errada no joelho. Né? Ele não se forma do nada. Nada é do nada, correto? Então, cisto de Baker é muitas das vezes a dor única do paciente, mesmo em casos de lesões degenerativas, em especial, porque a gente sabe que a dor meniscal degenerativa ela não é tão propriamente dita aguda, né? Então, geralmente o cisto de Baker às vezes é o único momento, é o único é a única sintomatologia clara do paciente, tá? Por algum motivo faz abaulamento, pode fazer compressões adjacentes, criar um abaulamento de pele e gerar dor. Felipe, se eu aspirar o cisto de Baker, eu corrijo o problema? Não. Se eu aspirar o cisto de Baker, ele nunca mais volta? Não. Mas por que a gente aspira? Porque, na verdade, quando a gente aspira, a gente diminui essa compressão, a gente diminui esse abaulamento, a gente diminui essa projeção do cisto de Baker e, obviamente, ao decorrer da nossa aspiração, a gente vai colocar medicações ali para tentar fazer uma sinovectomia química, ou seja, promover uma melhora desse cisto, uma melhora fazer com que esse cisto às vezes não volte ao tamanho dele normal. Felipe, geralmente o cisto de Baker volta. Cara, eu nunca aspirei um cisto de Baker na vida que ele não voltou, tá? Agora, geralmente ele volta com pacientes, o paciente sem dor, ou às vezes o paciente volta menor, mas geralmente volta sem dor. Se a clínica do paciente for somente o cisto de Baker, nada mais, maravilha, você até consegue fazer um tratamento e ele melhorar bastante da dor. Mas tenta sempre procurar uma outra causa para que o cisto de Baker esteja acontecendo, tá bom? Então vamos lá, olha só. Quarto passo, avaliação do corno posterior do menisco medial. Veja bem, esse paciente aqui, ó, ele tem uma lesão, né? Uma lesão horizontal do menisco medial, do corno posterior. Durante a avaliação dinâmica, a gente consegue, ó, ver muito bem o corno posterior, né? Então, esse caso aqui, o paciente tinha uma dor na região posteromedial, além da artrose dos osteófitos de borda, ele possuía apenas uma lesão meniscal, né? E nesses casos de lesão meniscal, quando o teste do exame físico ele é positivo, junto a um exame de ultrassom, e você vê que a lesão é meniscal e a sintomatologia é meniscal, nós, como ortopedistas, indicamos então o segundo passo, que é justamente a exclusão de um tratamento clínico, né, ali na hora, porque não adianta você jogar ácido hialurônico, não adianta você jogar corticoide, não adianta você fazer nada. Aí é cirúrgico. Tem que se fazer uma meniscectomia, fazer um reparo meniscal, fazer uma sutura meniscal quando indicado, e obviamente o segundo passo aí agora é solicitar uma ressonância para fazer uma programação cirúrgica. Também diagnóstico diferencial da região posteromedial do joelho. Outra avaliação muito importante, a avaliação do colateral medial, né? Veja que é uma imagem panorâmica, aqui é a parte cefálica, aqui é a parte caudal. Aqui é côndilo, aqui é tíbia, né? Platô tibial, aqui o espaço articular, corno posterior, melhor, corno anterior do menisco medial. Quando você vir o colateral medial, é porque você está ou ali na transição látero-posterior ou látero-anterior. Então, corno geralmente anterior, né, do menisco medial. Então, veja que a gente consegue ver tanto a origem cápsulo ligamentar do colateral medial, ou seja, da face medial. Tanto o ligamento como a cápsula. A cápsula é um pouco mais próxima ao osso e o ligamento é um pouco mais acima da cápsula, ok? Então, a gente consegue ver muito bem principalmente em traumas torsionais,
E geralmente o que está rompido, parcial, total ou apenas espessado, que seria a classificação grau 1, 2 e 3, é mais essa região proximal do ligamento colateral medial. Veja bem, a gente pode ter não somente as lesões, estiramento, lesão parcial ou completa, como pode ter também, em alguns casos, avulsões. Tá bom? Beleza. Então, colateral medial é um diagnóstico diferencial da região posteromedial do joelho. Veja aqui uma imagem de um ligamento colateral medial normal e aqui, ó, uma imagem mostrando uma ruptura, né, da origem do ligamento colateral medial. Aqui veja, a gente vê uma imagem hipoecogênica, textura heterogênea, um ligamento espessado, né? Esse paciente sofreu um trauma torsional e tem uma ruptura na origem do ligamento colateral medial. Diagnóstico diferencial da região posteromedial do joelho. Olha só, pata de ganso. Lembra lá o que o colega falou? Que no trajeto da pata de ganso, ou pata anserina, ele passava o dedo e o paciente sentia muita dor. Vejam bem, o médico falou no áudio que a queixa do paciente era aquela. Bem, esse caso aqui não é aquele caso do colega, mas aqui para mostrar que a gente consegue fazer uma avaliação na inserção da pata anserina, a gente vê mais superficial o sartório, o grácil e o semitendinoso mais profundo. E aqui do outro lado, um paciente com dor nessa topografia. Esse paciente fez uma fratura de tíbia, botou uma haste intramedular e o parafuso da haste intramedular proximal estava justamente na origem na inserção da pata de ganso. Né? Então veja bem, veja o quanto que é importante a gente lembrar, né? Lembrar os cirurgiões de não colocar o parafuso nessa região, porque gera bastante dor. Esse paciente veio para uma avaliação, eu falei, ó, o mais indicado aqui é esperar a consolidação e tirar esse parafuso. Nada que a gente fizer aqui vai deixar de fazer uma alteração biomecânica. Porque toda vez que a gente fizer rotação interna com o joelho em flexão, ou a gente deambular, ficar muito tempo em pé, a gente vai fazer, obviamente, trações, atrito, e vamos sempre ter essa patologia, essa tendinopatia por atrito de um parafuso. Né? Não tem como, biomecanicamente, eu falar para o paciente ficar parado, não tem como. Então, isso aqui realmente esse paciente voltou para o colega e eles esperaram, então, ali o momento ideal para tirar o parafuso. Eu falei, depois de tirar o parafuso, se sentir ou mantiver dor, a gente pode fazer um tratamento ali adequado para estimular esses tendões a voltarem mais próximo da sua normalidade e melhorar a dor associado ali a uma fisioterapia. Então, veja bem, a avaliação da pata de ganso também é diagnóstico diferencial da região póstero-medial do joelho. Olha que interessante, a avaliação de bursite do sêmen membranoso. E agora, eu peço um pouco da atenção de vocês, porque é o seguinte, aqui, quando a gente fala de bursite, quem olha essa imagem acha que é o quê? Cisto de Baker. E eu vou mostrar para vocês que isso aqui não é cisto de Baker, tá? Quem olha nessa primeira imagem fala, ah, cisto de Baker. E eu tenho certeza absoluta que muitos de vocês, durante a avaliação que vocês fazem na região póstero-medial, olha essa imagem e dá o diagnóstico de cisto de Baker. E isso não é o cisto de Baker. Eu vou mostrar para vocês em um vídeo detalhadamente. Eu vou até dar pausa, vou passar lentamente. Olha só. O cisto de Baker, se fosse, ele estaria aqui, ó. Ele estaria nesse espaço aqui, ó, entre o semimembranoso e o gastrocnêmio medial. E veja que essa porção do cisto de Baker está fechada. O que está aberto aqui, ó, é a bursa. Lembra aquela bursa que eu mostrei na anatomia? Veja a importância da anatomia. Se você não conhece a anatomia do que está estudando, você nunca vai saber que isso seria uma bursa. Então, veja que todo o trajeto de estudo, a gente vê que o espaço de Baker está fechadinho. Entre o semimembranoso e o gastrocnêmio medial, o Baker estaria aqui. E aqui, ó, a gente vê uma comunicação com o tendão semimembranoso.
Olha só, olha essa comunicação aqui. Veja como é claro essa imagem, ó, ó. Aqui em cima, lembrando que é o semitendíneo, semimembranáceo, e aqui a bursa envolvendo o semimembranoso e o Baker aqui, ó, fechadinho, fechadinho, tá? Então eu vou correr agora o vídeo para vocês verem ele na íntegra. Olha só. A gente vê, inclusive, um espessamento da parede da bursa do semimembranoso. E o Baker, ó, totalmente fechado. Então, essa é uma dica super importante. E se o paciente tem dor aí, porque bursite gera dor, você pode apenas aspirar e jogar uma medicação para sanar a dor. E é mais um diagnóstico diferencial da região posteromedial do joelho. Assim como também as tendinopatias do semitendíneo, que vai lá para a pata de ganso. O semimembranoso, região posteromedial, tíbia. Semitendíneo, junto ao sartório e ao grácil, vão fazer a inserção da pata anserina, tá? Então, isso aqui também é um diagnóstico diferencial. Isso aqui a gente consegue tratar. Eu tenho uma casuística enorme disso aqui e a gente consegue excelentes resultados. Ok? Até aqui tudo bem? Beleza. Tá muito rápido? Tá muito devagar? Tá tranquilo? Joia. Vamos lá. Qualquer coisa, manda aí mensagens aí que depois a gente vai olhando com calma. E aqui, meus amigos, entra, eu diria, o número um de dor na região posteromedial do joelho. Isso é o caso do colega lá. Esse é o caso do colega do áudio. Isso é uma tendinopatia do semimembranoso. Com a minha humilde experiência em ultrassom, eu posso falar para vocês que eu já devo ter feito mais de 30 diagnósticos de tendinopatia do semimembranoso com ressonância normal. E é justamente isso que a gente vê. Além da imagem espessada, né? E aqui fica um pouco, não complexo, mas um pouco uma observação aos colegas que fazem ultrassom. A inserção do semimembranoso ele é muito obliquado, então ele gera uma anisotropia própria. Então, muito cuidado quando for avaliar o semimembranoso, sempre fazer um tilt mais caudal para você tentar tirar essa obliquidade e conseguir fazer a avaliação. Uma forma que a gente tem no ultrassom, que eu adoro, é quando você olha a imagem e você faz uma sonopalpação. Você gera uma pressão ali na região paciente. Opa, é aí que dói, doutor. Então, a gente confirma tanto a parte clínica como a parte de ultrassom fazendo o diagnóstico. Então, veja bem, a ressonância daquela paciente não enxergou essa tendinopatia do semimembranoso. Nós fizemos aí, nesse caso, uma prova terapêutica e a paciente relatou melhora 100% da dor. Então, veja que o semimembranoso, para mim, é o número um em dores da região posteromediais com diagnósticos obscuros. Então veja bem, a gente fez um circuito antero, médio, posterior para falar para vocês que as dores elas podem ser confundidas nessa região medial do joelho, correto? Então esse é o caso em número um que eu queria passar para vocês. Agora lembra daquele caso número 8 que eu não mostrei, que eu falei em interrogação? Vamos ao caso. Antes, eu vou botar mais uma imagem, ó, onde o paciente tinha uma tendinopatia e uma ruptura das fibras mais profundas na inserção do semimembranoso. O paciente tinha muita dor. Em especial, essa dor vem quando ele fica muito tempo em pé ou quando ele caminha muito, porque o semimembranoso ele faz essa sustentação de bípedes que nós somos, nós ficamos em pé. Então, quando a gente fica em pé em extensão, o semimembranoso fica muito tensionado. E essas fibras mais profundas, essa tendinopatia, em algumas vezes, não é visibilizado pela ressonância nuclear magnética. Mais um caso, ó, tendinopatia do semimembranoso.
Mais um caso de tendinopatia do sêmen membranoso. Mais um caso de tendinopatia com bursite do sêmen membranoso. A paciente jovem tinha essa dor bilateral, nós tratamos, essa paciente ficou ótima, tá? Ficou ótima. Ela começou a malhar, começou a fazer exercícios com uma sobrecarga muito grande ao sêmen membranoso e a gente fez algumas terapias injetáveis e ela melhorou bastante da dor. Zerou, na verdade. Veja, aqui, ó, inserções normais, mas uma imagem mais hipoecogênica, peritendíneo, que é justamente a bursite, onde ela está localizada, gerando dor também. E aqui é o caso número 8. Paciente sobrepeso, começou a caminhar, começou a fazer academia, começou a correr na esteira, começou a fazer dieta, começou a fazer os treinos lá que ele tinha que fazer e começou uma dor no joelho. Veio para mim, eu fiz a avaliação clínica, exame físico e fiz o meu exame de ultrassom. Um osteófito de borda, menisco normal, pata de ganso normal, semimembranoso, Baker e bursa normal, inserção do semimembranoso normal, corno posterior do menisco medial normal. E agora? Nada que eu mostrei para vocês fazia sentido. Nada que eu mostrei para vocês fazia sentido. Clínica soberana, sempre. Clínica soberana. História clínica. Exame de ultrassom sem nenhuma evidência. O que a gente deve pensar? Hã? O que a gente deve pensar? Vamos lá, vamos fazer o que tem que ser feito. Alguém sabe? Coloca no chat aí para mim se alguém sabe a causa dessa dor. Escreve no chat aí que depois eu vou ver quem acertou. Escreve aí, escreve aí. Escreve no chat qual o diagnóstico desse caso. Tá fácil, hein, gente? Tá fácil. Já falei tudo. Escreve aí, gente. Escreve. Vamos lá. Escreve aí. Olha só. Vamos pedir a ressonância. Pequena fratura por estresse no platô tibial. Veja, eu esgotei as possibilidades ao ultrassom. Eu esgotei, eu falei, amigo, isso aqui é alguma fratura por estresse. É uma fratura oculta. Eu não consigo ver no exame de ultrassom. Vou te pedir uma ressonância. E já pedi com a hipótese: fratura por estresse por sobrecarga mecânica. E vejam bem, olha só, um edema oculto, né? Um edema bastante na região postomedial. E aqui, do Dr. Tiago Maganini de Lazari, um grande amigo e parceiro, ele fala assim: Felipe, toda vez que você pede uma ressonância e bota a hipótese diagnóstica, cara, eu nunca vi, sempre é o que você fala. Eu fiz, cara, é porque a gente faz um estudo de ultrassom muito minucioso, né? Então veja, o paciente tinha somente, né, que fazia sentido essa pequena fratura por estresse no platô tibial interno, como mostra a figura de ressonância. Então veja bem, em algum momento, quando a ultrassom é limitada junto com a clínica, nós devemos sim solicitar ressonância, como eu falei anteriormente. Então, esse é um caso de exceção, né? Eu não costumo pedir exames de ressonância muito, porque na maioria das vezes eu consigo fechar o diagnóstico ou excluir ou já orientar o meu paciente